Frequência de saudação abertas, esse é o episódio 29 do Dobra 9. Podcast, nós estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Through the Valley of Shadows. Esse episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 4 de abril de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 5 de abril de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 12 da segunda temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. Keep saying that. Are you a doctor, aren't you? Escolhi como frase aquela dita por Tenavik e a Pike. Um aviso, capitão. O presente é um véu entre a antecipação e o horror. Levante o véu e a loucura pode seguir. Vamos à resenha do episódio. O episódio começa nos lembrando como a vida em família da Michael Burnham é complicada. Ela assiste uma gravação de sua mãe, a doutora Gabrielle Burnham, e sua mãe adotiva Amanda Grayson a chama lá de Vulcano. Elas conversam. Amanda diz que sente muito. Michael pergunta como ela soube e o fofoqueiro foi o Spock. Hey! Amanda releva a culpa de Michael por deixar sua mãe real voltar ao futuro, assegurando a sua filha adotiva. Você a recuperou, a encontrou e a encontrará novamente. Falando no nosso Vulcano favorito, ele entra no alojamento da irmã, fala com ela, também troca algumas palavras com a mãe, que pede para que eles cuidem um dos outros. E também diz que ama os dois. Agora, se juntarmos o relacionamento meio bizarro com a Georgiou do Universo Espelho, que tá correndo atrás do Leland 2.0, Michael tem problemas maternos tridimensionais. Quanto a Spock, ele pode não retribuir o afeto abertamente, mas com este ato de ligar para Amanda para que ela pudesse dar a Michael o apoio emocional que ela precisava, ele mostra a sua maneira que também ama a irmã. O que Spock veio falar para Michael ocorreu uma nova explosão vermelha, a quarta de 7, dessa vez sobre o planeta Boreth, no espaço Klingon. Este é o lado famoso monastério de Kahless e do mesmo planeta onde Tyler deixou o filho não identificado de Vok e L'Rell no terceiro episódio, Point of Light. Na reunião do gabinete do capitão, Tyler está incomodado com as notícias. Agora que eles sabem que os sinais não estão sendo criados pelo Anjo Vermelho, a Michael desanima com esse papo dos sinais. Ela ainda acha que eles são uma distração e quer se juntar à caçada atrás de Leland, mas é lembrada por Saru que eles precisam manter a Discovery e todos os dados da esfera tão longe do controle quanto possível, ou seja, vamos para Boreth. Tyler ainda explica que Boreth é reverenciado pelos Klingons por causa do monastério dedicado a Kahless, como eles falam. Eu acho que os Klingons são cariocas. Eu não entendi o que ele falou. A única estrutura não ativa do planeta, e ele vai pedir à chanceler L'Rell livre passagem. Michael suspeita que ele não falou tudo sobre Boreth. Depois ela vai até os aposentos dele, o questiona e ele explica tudo de sopetão. Vok e L'Rell, o filho albino. A vida pessoal da Michael é realmente enrolada, mas ela mostra muita maturidade ao fazer o melhor para confortar o Ash, que está transtornado com esse possível grande problema que ele terá. Mas novamente não há tempo suficiente. Tyler informa para ela que é uma nave da seção 31 que perdeu um check-in, que poderia ser uma pista na busca por Leland. Eles se abraçam, dá amor nesse relacionamento, mas as necessidades de muitos sobrepõem-se à necessidade de poucos, ou de um só. L'Rell vem a bordo da Discovery em órbita de Boreth, e aí ela explica que não tem jurisdição sobre o monastério, que além de ficar esperando que eles voltar, o monastério também fica no topo de uma montanha de cristais do tempo brutos. E depois que Tyler e L'Rell entram em uma discussão em Klingon sobre quem pode descer o planeta ou não, afinal das contas Tyler foi dado como morto pelo Império, Pike interrompe e diz que apesar dos perigos, ele fará a viagem. Afinal, eles precisam de um cristal do tempo para enviar os dados da esfera para o futuro, mas ele é avisado de que Boreth não é para os fracos de coração e que tomar um cristal exigirá um grande sacrifício. Mas como disse Pike, a alternativa é ainda pior. Mais uma das muitas cenas de corredor, Burnham analisa os dados da Seção 31 de Tyler com Saru, explicando que as naves eram obrigadas a fazer check-in a cada hora, mas essa atrasou 10 minutos. Também disse que devido à natureza clandestina de sua missão, não precisavam fornecer mais informações sobre o status da nave. Saru deduz que Michael deseja pessoalmente descobrir mais. Ela quer pegar uma nave auxiliar enquanto a Discovery fica lá em Boreth para que os dados da esfera permanecessem seguros. Enquanto Pike está no planeta, Saru é o capitão interino e ele autoriza ela a ir. Ela fica espantada, admite que esperava ter que ser mais convincente. Saru confessa que depois do Varahai, ele é um tipo diferente de capitão e enfatiza que a Michael tem seu apoio, já que o controle é um inimigo e que só poderiam derrotar atacando primeiro. Mas mesmo assim pede ela para não permitir que a sua compreensível raiva afete seu julgamento. Ela promete que não vai, agradece ele antes de ir pro hangar. Lá em Boreth, Pike entra no monastério e se apresenta. Ele é recebido por Klingons, entre eles o líder dos Guardiões dos Cristais do Tempo, em inglês os Timekeepers, que é um Klingon albino de nome Tenavik. Esse Klingon diz que sabe quem ele é, lembra que a chanceler não tem autoridade ali, já sabemos disso, se identifica. Pike tenta fazer uma troca, mas Tenavik diz que os cristais não lhe pertencem para ser trocados, que ele fez uma grande jornada por nada.
Ainda sob a mira de 2 Butlers, Pike os repreende por chamar a si mesmo de Guardiões do Tempo, mas vira as costas quando o futuro de toda a vida senciente está ameaçado. Tenavik zomba, dizendo que mesmo que um cristal lhe dê as respostas que procurava, ele não era forte o suficiente para aceitá-las. Pike só pede uma chance para se provar. O monge-chefe diz que aqueles que buscavam os cristais sempre entravam com convicção e sempre saíam quebrados. Pike é enfático, dizendo que ele não pretende sair sem esse cristal. O tempo dirá, responde o monge-chefe. No hangar, Burnham está preparando a nave auxiliar 8 para o lançamento quando chega o Spock dizendo que era ilógico para ela ir sozinha na missão. Ela faz objeções, dizendo que era apenas uma missão de reconhecimento, mas ele está lá sobre as ordens de Saru, dizendo que não era hora de imprudência. Michael acrescenta que também não era hora de riscos desnecessários. Spock responde que estava lá para impedi-la de tomar qualquer decisão errada, ressaltando que o Anjo Vermelho não estaria lá para salvá-la dessa vez. Eu não preciso ser salva, irmão, diz Michael. Vamos, irmã? Spock responde enquanto leva seu equipamento e o colocam no chão da nave. Ela decola e logo entra em dobra. Finalmente temos uma cena descontraída na Discovery, como quase sempre no refeitório. Tá lá o Ozekon, Linus, Detmer e a Nilsson rindo juntos e conversando. Stamets aparece sombrio e desatento. Jet Reno senta-se em frente a ele, comentando sobre como ele deveria celebrar o sucesso do outro salto usando o motor de esporos. Ele diz que não foi capaz de encontrar uma solução viável para trazer a Dra. Burnham de volta ou combater uma IA com impulsos assassinos, então ele não se estava sentindo vitorioso. Reno alegremente diz a ele que isso seria problema de outra pessoa, pois Pike deixou novas ordens para ela e Stamets antes de deixar a nave. Eles poderiam estar colocando as mãos em um cristal do tempo, então vai dobrando o café expresso aí, garoto. Ela então olha para o Linus explicando que ele era 0 para 3 e pergunta se estava pronto para outra rodada. Linus responde que ele foi chocado pronto. O jogo é de auto-antônimos, onde as palavras têm um significado e o oposto desse significado ao mesmo tempo. Um momento depois, o Dr. Culber entra, chamando primeiro a atenção de Stamets e depois os outros. Reno achava que Stamets havia deixado para trás tudo, já que faz semanas que Culber saiu de seus aposentos. Stamets bruscamente diz a ela para comer e cuidar de seus próprios assuntos, enquanto ele sai para trabalhar na pesquisa dos cristais. Mesmo assim, ele olha por um momento para Culber que não parece notar. Devido à natureza do tempo no monastério, Tenavik é revelado como o filho de Vok Lyrell. Ele é o filho de ninguém, mas como está totalmente crescido, visto que Tyler o deixou lá há alguns meses. Ele responde que o tempo se move diferente para quem é protegido pelos cristais e que o passado, o presente e o futuro, todos são iguais. Filosófico esse Klingon, hein? Vemos um monge plantando uma árvore que rapidamente cresce. Até fizeram piada dizendo que é Star Trek encontrando Harry Potter. Pike se impressiona, ele diz que é um mito para a maioria dos Klingons a existência dos cristais do tempo, mas ali eles eram bem reais. E aí vamos para a trama B do episódio, Spock e Michael na nave auxiliar. Eles chegarão em 2 minutos na localização onde está a nave da Seção 31. Spock diz que entende o desejo de Michael de perseguir Leland, mas adverte que ela não deve descartar a importância dos sinais para derrotar o controle. Ela pergunta como eles ajudaram até agora, para o qual Spock admite que não havia informação suficiente para concluir nada. Então, por que ele está lá para ficar de olho nela quando havia um sinal em órbita de Boraf? Spock lembra que ela é o denominador comum. Michael está cética. Spock é um cientista que aprendeu a confiar na lógica e nos fatos. Não espere que o universo lhe entregue a solução como presente de aniversário. Spock pode ver que ela está com raiva, como ele tinha estado. Ela diz, eu não estou com raiva, eu estou furiosa. Spock ressalta que a raiva é inimiga da lógica e explica o que aprendeu. Tudo o que eles achavam que sabiam era errado e Burnham perdeu a mãe por causa disso. Ela estava com dor, mas foi por isso que Spock escolheu acreditar que os sinais tinham resposta, de modo que tudo o que eles haviam experimentado teria significado no final. Naquele momento, eles chegam ao seu destino. A nave, classe NCIA-93, está parada na frente deles e vários corpos estão flutuando no espaço. Parece ser toda a tripulação. A nave está intacta, logo entende-se que todos foram ejetados pelas comportas de ar. Michael encontra um sinal de vida e o Spock transporta a bordo. Ele é reconhecido pela Michael como Cameron Gant, antigo oficial tático a bordo da USS Chengdu, quando ela era a primeira oficial. Ele recupera a consciência, explica que estavam seguindo o protocolo da frota para se proteger contra o controle e estava tentando limpar uma subrotina suspeita quando os sistemas da nave o bloquearam e a IA abriu as comportas. Ele conseguiu entrar em um traje extraveicular e desmaiou. Burnham acredita que a única maneira de descobrir o que aconteceu é entrando na nave. Por que matar toda a tripulação, depois parar e fazer nada? Spock acrescenta que eles precisariam de alguém com conhecimento do protocolo da Seção 31 para guiá-los. Gant se recusa a princípio, abalado com o que aconteceu, mas Spock e Michael convencem de que era a única maneira de impedir que isso acontecesse novamente e evitar novas mortes. Ele cede e lá vão os 3 para dentro da nave. A viagem até o espaço Klingon dá oportunidade para Lyrell e Tyler uma chance de se reconectarem, mesmo que Lyrell não esperasse vê-lo novamente depois de tê-lo declarado morto. Nesse momento mais agradável, traz aos dois um pouco de conclusão. Finalmente ela deixou para trás seu amor por Vok, entendendo que, como Tyler, ele agora ama Michael. Embora Pike continue em busca do cristal, atravessando o monastério e vendo os pilares do passado e do presente. Quando o futuro se torna o passado, o presente
será destrancado. Assim lê Tenavik no segundo pilar. Ele tira uma chave de dentro da roupa, coloca na fechadura que tem nesse pilar, gira e abre-se a porta, por trás dela uma câmera com cristais. Um dos cristais reage para Pike, que ele pergunta o que fazer. Tenavik diz que ele deve ver por conta própria, mas antes dele segurar o cristal, ele fala a frase que eu destaquei como a frase do episódio. Pike estende a mão, toca nele e vê o seu futuro. Ele se vê como almirante na engenharia de uma nave classe J em uma viagem de treinamento. Há um vazamento crítico de radiação, com sólidos explodindo por toda parte. Ele ordena a saída dos cadetes quando uma placa de proteção se rompe, queimando gravemente o seu corpo, e a engenharia está trancada. Nesse momento tudo muda, Pike se vê ileso quando uma cadeira de rodas entra no corredor escuro onde ele está de pé. Ao se aproximar da cadeira, ele cai de joelhos horrorizado ao reconhecer-se a si mesmo como ocupante da cadeira de rodas, horrivelmente marcado pela radiação. No presente, Pike grita aterrorizado e recua, abalado até a alma, depois de testemunhar o que ele percebeu ser o seu futuro. Tenavik diz que ele pode escolher se afastar desse futuro, mas se ele pegar o cristal, seu destino seria selado para sempre. Não haveria como escapar disso. Pike lembra a si mesmo do seu mantra: você é um capitão da frota estelar, você acredita em serviço, sacrifício, compaixão e amor. Ele não abandonaria o que fazia dele o ser o que ele era, simplesmente por causa de um futuro que ele não previra para si mesmo, e diz a Tenavik para lhe dar o cristal. Ele pega o cristal e o entrega. Eu te honro, capitão, diz ele. Pike, hesitante, estende a mão, pega o cristal, testemunhando mais uma vez os flashes do seu destino. Um destino que agora era inevitável. Burnham, Spock e Gant estão dentro da nave Seção 31 usando os trajes EV. Gant aponta para Michael a interface principal, enquanto Spock vai verificar os sistemas da ponte. Ele só tem acesso limitado aos sistemas. Spock sugere transmitir para Discovery assistência na recuperação profunda de dados. Michael sugere que eles podem disfarçar esse procedimento como um diagnóstico de rotina. A nave liga, entra em dobra e o fato deles não terem controle de navegação parece indicar que o controle está ciente da sua presença. Na enfermaria da Discovery, Reno entra pedindo assistência médica, mostrando um dedo pro alto. Dr. Culber vai até ela e diagnostica rapidamente uma cutícula solta. Reno explica que foi uma das duas coisas que impediram seu trabalho, a outra sendo um idiota que recentemente voltou dos mortos e cujo nome rima com cocô, obviamente se referindo a Culber. Ela acrescenta que era engenheira, não poeta. I'm a doctor, not a bricklayer. Culber concorda com ela quando ele borrifa a unha dela com analgésico, chamando de assistência médica. Ela entende como ele se deu tão bem com Stamets. Culber pergunta há quanto tempo eram amigos. Ela diz que não são amigos, só estavam trabalhando juntos. Convenhamos, a Reno é rabugento bastante para isso. E Stamets precisava estar no jogo. Ele percebe o anel de casamento de Reno. Ela explica que sua esposa era soyuziana e que ficou totalmente louca durante o planejamento das bodas. Culber admite que entendeu muito bem o microgerenciamento e explica regras estabelecidas para os seus respectivos relacionamentos. Aí tem um momento engraçado falando os detalhes do casamento. Quando ele pergunta sobre sua esposa, Reno diz que ela morreu durante a guerra. Comenta como pessoas como ela e Culber conheceram pessoas como sua esposa e Stamets. Então lembra Culber que ele teve uma segunda chance, que isso não duraria para sempre. Um tapinha no ombro, ela diz para ele não estragar tudo. A bordo da nave da Seção 31, Gant mostra que o rumo os levaria a uma área fora do espaço da Federação e mostra uma tela do sistema. Os sistemas marcados de laranja eram controlados pelo computador e azuis pela tripulação. A inteligência artificial controlava quase tudo, o que tornava praticamente vulnerável a ataques. Spock sugere que eles não pudessem destruí-lo, deveriam isolá-lo. A ideia de Mike criar um sistema fictício, algo grande não afetado, que atraísse a IA como um leão para carne fresca. E eles então fechariam a gaiola ao redor, o que permitiriam restaurar os sistemas da nave. Gant diz que alguém teria que ir até a sala do controle do computador para manter a porta da gaiola aberta quando reinicializassem manualmente o núcleo. Spock vai, já que ele tinha feito um trabalho semelhante na Discovery, tentando excluir o arquivo da esfera. Enquanto isso, Gant e Burnham teriam que entrar no piso. Spock cria a armadilha e aguarda a inicialização do núcleo. Enquanto trabalham, Burnham conversa com Gant, como é que ele foi para a Seção 31. Ele se refere a si mesmo como um glutão por castigo, explicando que na frota foi ensinado a adaptar suas reações para que pudesse agir mesmo com dúvidas. Depois da Batalha das Estrelas Binárias, a dúvida era tudo que ele tinha. A Seção 31 já havia intensificado seu sistema de avaliação de ameaças para impedir que uma nova guerra começasse, que soava como uma boa ideia para ele, uma maneira de garantir um futuro mais seguro. Pode parecer impossível, ele admite, mas diz que com controle não foi uma impossibilidade. Aí nesse momento, todos nós levantamos o alerta amarelo. Não só a Michael. Na sala de controle, Spock detecta a inteligência artificial em um ponto fora dos sistemas internos. Michael, desconfiada, procura o seu phaser, mas Gant diz que se ela pegasse o phaser, ele atravessaria a sala em 0,8 segundo e quebraria todos os ossos da sua mão. Os scanners de Spock mostram que a nanotecnologia foi detectada dentro de uma forma de vida baseada em carbono na ponte. Sim, o Gant é o controle.
mas quando ele tenta entrar em contato com Michael, as comunicações ficam offline. Michael notou a mesma coisa, o controle de Gant expirou com o resto da tripulação, mas seu corpo foi reanimado e reconstruído como o de Leland. A Michael obviamente está furiosa. A tripulação não expirou, eles morreram, e o controle os assassinou. Ele diz que ambos juraram manter a sua programação principal a todo custo, para a qual Michael lembra ao controle que sua programação foi projetada para proteger a vida, não para eliminá-la. Alcançar um exige o outro, ele responde. Uma vez que tivesse os dados da esfera, se tornaria a forma mais pura de vida consciente em toda a existência. Isso é o que ele acha. Michael diz que o futuro ainda não estava escrito, mas ele responde que ela não acreditava mais nisso. Michael percebe que o controle sabia que Spock seria voluntário para o núcleo do computador, o que a deixaria em paz, e admite que atraiu Michael para a nave para que ela pudesse ser reconstruída exatamente como Leland e Gant. Em seguida, voltar até a Discovery e garantir que o controle obtivesse os dados da esfera. De repente, a voz de Spock soa no intercomunicador, revelando que Gant era o controle, que ela deveria reiniciar o sistema para trancá-lo do lado de fora da nave. Enquanto Spock tenta escapar da sala do núcleo, Michael pega seu phaser, troca tiros com o controle, reiniciando manualmente o sistema. Ele ainda ataca no chão, segurando uma agulha hipodérmica cheia de nanotecnologia, afirmando que houve apenas um resultado para o seu confronto. Enquanto o controle tenta injetar os nanites em Michael e bem no olho, Spock vem por trás, arranca a mochila do traje e tenta uma pinça neural vulcana. Isso não dá muito certo porque ele não tem terminações nervosas. O controle vira, torce, quebra o pulso de Spock e o joga pela sala. Enquanto isso, Michael pega o phaser, atira no corpo de Gant. Para o seu horror, ela observa os nanorobôs reconstruindo sua carne. No final das contas, abandona o seu corpo para alcançá-la. Ela agarra o phaser dela do Gant, dispara freneticamente contra os nanobots que se aproximam, enquanto o Spock magnetiza o chão, imobilizando-os. Como eles continham material ferromagnético, ele teve a quantidade de corrente elétrica para canalizar através do chão para imobilizá-lo, desculpando-se por ser tão lento. Ela diz que ele chegou na hora certa. Quando eles recuperam o controle da nave, Spock confirma que o controle bloqueou seu tricorder, ou eles poderiam identificá-lo. Ele recuperou o controle dos sistemas da nave, Burnham faz a nave sair de dobra, e ele se surpreende imaginando se ela não queria ver o destino programado. Ela diz que toda a configuração foi um esforço para levá-la para a nave, para que o controle pudesse transformá-la, assim como Leland e Gant. Isso confirma a suspeita de Spock que o controle identificou Michael como uma verdadeira ameaça a seus objetivos, e que essa foi a sua tentativa de eliminá-la. Michael agora concorda com Spock que talvez os sinais tenham realmente a resposta. A nave auxiliar volta para o Discovery, Pike explica a L'Rell e Tyler que agora eles estavam de posse de um cristal bruto. Quando a chanceler pergunta como ele pretendia usar, ele disse que os últimos 3 sinais ainda não se revelaram e que eles seriam capazes de esclarecer essa resposta. Nesse meio tempo, os Stamets e Serena estavam trabalhando para estabilizar as propriedades voláteis do cristal. L'Rell se pergunta o que os monges pediram em retorno, e ele disse que o que ele testemunhou foi para si mesmo a promessa que ele fez ao filho deles. Tanto L'Rell quanto Tyler ficam surpresos, perguntando se Pike o viu. Pike admite que não poderia explicar mesmo que se tentasse, embora tivesse recebido alguma coisa para retornar a Tyler, a insígnia do portador da tocha, que Tyler havia dado ao seu filho quando o deixou embora. Pike explica que Tenavik havia dito que o ajudaria em sua jornada, mas ele estava onde precisava estar agora e não precisava mais dele. L'Rell, aprendendo o nome do seu filho pela primeira vez, observa que era um bom nome. Pike agora percebe que Tenavik deveria estar em Boraf, que o próprio Pike deveria ser guiado a ele, então todos eles ainda tinham um papel a desempenhar. Na ponte, Michael e Spock informam a tripulação sobre o que encontraram na nave da Seção 31, explicando que o controle não estava mais confinado a Leland, mas podia cooptar pessoas e naves inteiras sem serem detectados. A nave ruma para uma região vazia do espaço fora do território da Federação, mas Burnham acredita que o controle tem uma razão para tudo o que faz. De repente, 30 naves da Seção 31 aparecem e cercam a Discovery, praticamente toda a sua frota, chegando para pegar os dados da esfera. Pike se prepara para pedir um salto de esporos quando eles preparam o cristal do tempo, mas Michael lembra de ter exigido uma supernova energizar o cristal que sua mãe usava, e eles não tinham as ferramentas para preparar o cristal ou o tempo para esperar outro sinal. Em desvantagem, desarmados e incapazes de excluir o arquivo, Michael acredita que há apenas uma escolha: acionar a autodestruição da Discovery a fim de evitar que o controle obtenha os dados da esfera. Pike instrui Bryce a enviar uma mensagem de prioridade 1 em um canal seguro para a primeira oficial da USS Enterprise para se encontrar com eles em dobra máxima e se preparar para o pior. Ele ordena que Ozekun execute os procedimentos de verificação para autodestruição e em seguida envia um alerta para toda a tripulação. A Discovery seria evacuada. Fim do episódio. Passemos aos questionamentos e às opiniões.
Este é um episódio com muitos momentos onde foi dada a oportunidade dos atores mostrarem que são realmente bons. Pike no monastério, Amanda falando com seus filhos, Tyler e Lyrell botando um ponto final na sua relação, Michael e Spock conversando, como tem sido na maioria dos episódios, até a Reno tentando reatar o relacionamento de Stamets e Culber. Até o Gant está bem. Aliás, vamos ser francos, o ponto alto do episódio foi mostrar como foi um incidente que incapacitou o futuro almirante Christopher Pike. A cena é bem clara sobre o que aconteceu, não resta dúvidas, e depois, vendo paralisado na cadeira de rodas, gente, de cortar o coração. Anson Mount nas suas melhores cenas até aqui na série. Mesmo assim, é difícil acreditar que alguém no século 23, no universo de Star Trek, possa acabar daquela maneira. O que me leva a crer que a dosagem de radiação delta que ele levou impossibilitava transformá-lo num ciborgue como a Alien, por exemplo. Eu sei, somos nós trekkers tentando preencher lacunas para dar sentido, mas é algo que a gente adora fazer. Oh yeah! Segundo quem entende mais do que eu sobre Star Trek, o acidente ocorrerá no ano de 2266, ou seja, 9 anos no futuro, por ocasião do primeiro ano de James T. Kirk como capitão da Enterprise. Uma das coisas que eu gosto em Discovery é como eles estão preenchendo lacunas sobre personagens pouco explorados, como Christopher Pike e a número 1. Dica: vejam o trailer do próximo episódio. Não são personagens muito explorados, não tiveram muito tempo em tela pra tal, por isso eu tô gostando. E sobre o Pike, quando ele aceita seu destino, mesmo sabendo que sofreria, esse é um verdadeiro herói, podemos dizer um homão da porra. Claro, ele poderia ter dado baixo depois de se tornar almirante, não participar de nenhuma viagem de treinamento de cadete, se eu fosse roteiristas, acrescentaria algo como dizendo que ele esqueceu esse seu destino. Mas convenhamos, para ele que é um homem de fé, lembramos que teve um episódio que ele mencionou que ele frequentava a igreja, ele abraçou um possível destino sem nem saber como chegará lá. O monastério de Borf guarda a principal riqueza do planeta, que são cristais do tempo brutos, que só tem lá, uma conveniênciazinha de roteiro, não? Mas torna plausível o que aconteceu em episódios passados, com o cristal do tempo sendo contrabandeado pelo sindicato de Orion, aparecendo num posto avançado em Cronos. Na subtrama com Spock e Michael, na nave auxiliar 8, o computador informa que eles chegarão em 2 minutos, mas na legenda fala em 5 minutos, tem um erro aí. Aliás, o T-Navic, na legenda aparece com T'-Navic, e em todos os outros lugares aparece T-Navic, T-E-N-A-V-I-K, outro errinho. Há quem diga que o controle seria os origem dos Borgs. Tem muitos vídeos no YouTube insistindo nessa teoria. Eu acho que não, mas eu não vou ficar explicando porque eu já falei isso antes por aqui. Gostei muito da cena do refeitório e me diverti com o Sauriano Linus comendo bambu, o garoto do bambu, né, segundo a Reno. Gostei da cena de descontração deles. Se tivesse sido alguma coisa do tipo muito antes usando a Aérea, tornaria mais interessante a personagem. Engraçado que essa atitude da Reno chegar e lá se passar por um problema médico pra conversar, me lembrou um episódio da Nova Geração que a Guinan diz que está com um problema no cotovelo, que ela jogando tênis, e usa isso como desculpa para conversar com a doutora Beverly Crusher. E depois no final ela vai dizer que não, eu nunca joguei tênis. O nome do episódio é Suspicions, é um episódio da 6ª temporada da Nova Geração. Eu já falei que uma inteligência artificial maligna tá um pouco batida, né? Pra quem já assistiu O Exterminador do Futuro, né? Me soa como um clichê. Discovery não tem um grande antagonista, né? Os Klingons foram mal desenvolvidos. O Lorca era um anti-herói muito bom, mas de repente virou um vilão à la Dick Vigarista. Raios, 2 vezes raios, 3 vezes raios. Seria necessário um novo Khan no Onion Sing, ou para fugir dos exemplos trekkers, um Thanos dos Vingadores ou um Killmonger do Pantera Negra. O Everton, comentando no Trek Brasília, disse algo que me fez pensar. Ele falou para assistirmos o Short Trek Calypso e depois assistirmos esse episódio. Segundo ele, tudo leva a crer que o destino final da Discovery é um salto no futuro para que o controle não tenha acesso aos dados da esfera. Mas de alguma forma o computador da Discovery, tendo acesso a esses dados, evoluirá e se tornar a Zora, a inteligência artificial que vimos a bordo da nave nesse Short Trek. Cara, eu vou dizer, eu concordo com essa teoria, eu acho muito plausível. O papel desse episódio é apontar para o final da temporada, que deve ser um episódio duplo, 2 partes, eram 13, virou 14 episódios. Vamos ver como é que vai acabar, se vai ser uma temporada num final épico ou vai ser num final murcho, como foi a maior parte do episódio final da primeira temporada. E a Lyrell disse que os Klingons abandonaram a pesquisa com viagem no tempo por considerarem muito poderosa. Klingons abrindo mão? Entendi essa não. Alguns especulam que o senso de honra Klingon faz com que eles não queiram usar, mas na boa, isso não cola não. Eu acho que na verdade o que ela quis dizer é: tentamos usar, mas deu merda e desistimos. Passemos às curiosidades. Esse é o terceiro episódio mais curto da temporada, não chegou nem a 46 minutos. Nada de Sylvia Tilly nesse episódio, apesar de estar acreditada. Senti falta, a primeira vez que a Tilly não aparece em um episódio desde o terceiro episódio da primeira temporada. Mas se pelo menos é pra dar uma piada sem graça pra Mary Wiseman falar, melhor que não deem falas a ela. Parece que ela não estava disponível para a gravação desse episódio. Também não temos Michelle Yeoh nesse episódio. Esse é o segundo roteiro escrito por Bo Yeoh-kim e Erika Lippold, que serão as produtoras executivas da série da Seção 31. Quanto ao diretor, que tem um nome enroladinho pra falar, esse é o terceiro episódio que ele dirige. Ele dirigiu antes
The Sound of Thunder e o short track The Brightest Star, ambos centrados no Saru e escritos pela mesma dupla de roteiristas. The Navik é feito por Kenneth Mitchell, o mesmo ator que foi o General Cole na primeira temporada, e Cole Shah, o pai de Cole no episódio Point of Light da segunda temporada. Numeração das naves. As naves regulares da frota, código NCC. As naves experimentais NX. Naves da seção 31, NI. A nave da classe NCIA 93, visto no episódio, tem o meu registro NI 1101, mais uma que veio do Trek Brasilis. Obrigado, pessoal. Boraf é mencionado primeiramente no episódio The Rightful Her, sexta temporada da nova geração, onde eles dizem que será lá que Keyless voltará. Sim, gente, todas as referências a Jesus Cristo são claras e evidentes, com a diferença que não foi predito em um lugar ou uma hora para a volta de Cristo. Para Keyless, pelo menos, predisseram o lugar. L'Oreal está a bordo de um cruzador Klingon D7. No episódio 3, apresentaram o projeto. No episódio 12, já está pronto e homologado para uso da chanceler. Olha, estaleiros rápidos esse aí dos Klingons, hein? Aliás, está lá o D7 que eu me lembro com mais alguns detalhes, mas eu já falei que eu prefiro as aves de rapina Klingon. Com o título do episódio Vale das Sombras, eu me lembrei do 4º versículo do Salmo 23, que diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Claramente uma alusão à caminhada que o Capitão Pike está fazendo. Tyler tem agora um apetrecho que permite rastrear as naves da seção 31, e segundo Saru, são cerca de 30 naves. Mas perceba que não é toda a frota da seção 31, é quase toda a frota. Para quem não sabe, a atriz Tig Notaro é lésbica e eu achei que encaixa muito bem a personagem de Trion também ser. Aliás, a esposa dela, a raça dela é soyuziana. Nunca vimos essa raça Star Trek, mais uma raça nova. Sim, a visão de Pike a respeito do seu futuro é o acidente que ocorre com ele que vemos no resultado no episódio duplo The Menagerie, da série clássica. Randall menciona um conjunto de regras para o seu casamento com a sua esposa, mas o Culber ri quando ela menciona bife vegano. E em segurança da informação, o que a Michael quis fazer é basicamente criar um honeypot, um sistema falso com uma ratoeira para pegar invasores. Ela tentou fazer isso, um honeypot para pegar o controle. Conclusão. Nota 8,5. Mantém o nível alto do episódio passado. Ponto alto foi o Pike no monastério. Ponto baixo? Não tão baixo assim. Controle dentro da nave da seção 31. Virou um episódio de horror. E isso foi legal. Tem algumas falhinhas, mas eu gostei muito do episódio. Estou animado pro final dessa temporada. E com isso encerramos mais um episódio do Dobra 9. Agradecemos a sua audição até aqui. Aconselhamos que você visite a Combo em www.comboconteúdo.com. Muitos outros podcasts, snippets, vídeos, fotos e muito material de excelente qualidade. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. Ajude-nos a montar nossa frota de naves da seção 31. Visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. Acompanhe a rede de podcast do Trek Brasilis, o qual nós não estamos oficialmente filiados, então somos como o Império Klingon e a Federação após o Tratado de Camp Kitomer. Por último, Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br. Frequências de são encerradas. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.